Olá, meus irmãos. Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje nós vamos ver sobre Jesus e a tradição dos anciãos. Jesus falando sobre o que contamina o homem, que está no capítulo 7, dos versículos 1 até o 23. Lá está escrito assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja bonito de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Confogando ele, de novo, a multidão, disse-lhes: Ouve-me, todos, e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Bom, meus irmãos, é um texto relativamente grande. E o primeiro ponto que eu quero que vocês observem é que Marcos, até agora, ele vem relatando e narrando histórias aqui de Jesus, mostrando principalmente os milagres, o poder de Deus, mostrando que Jesus, ele tanto é homem, como também é Deus, verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus, tem poder para perdoar os pecados, tem poder para curar, muitas vezes mostrando que a natureza de Jesus Cristo, até os seus sentimentos, como que ele se sente em relação a várias coisas. A ira que ele ficou lá quando as pessoas não queriam curar, não queriam que ele curasse aquele homem que tinha a mão ressequida. Marcos vem mostrando aqui então a personalidade, a pessoa de Jesus Cristo. E agora a gente tem um ponto diferente, onde Marcos começa a narrar esse episódio aqui, e aqui a gente começa a ter o conteúdo da mensagem de Jesus Cristo. Esse aqui é o primeiro texto aqui no Evangelho, segundo Marcos, onde temos Jesus Cristo narrando o seu conteúdo, o conteúdo da sua palavra, da sua mensagem. O primeiro conteúdo que Marcos relata aqui para nós, pelo Espírito Santo, é sobre aqui a tradição dos homens, sobre a tradição dos anciãos, a tradição dos presbíteros, tradições dos homens que vinham passando de geração em geração. Os judeus tinham essa tradição falada, que depois foi escrita também, que na época de Jesus já estava escrita. Foram escrevendo vários livros, compilando essas tradições que eram passadas de boca a boca, rabi por rabi. Até chegar no famoso Talmud, que muitas pessoas conhecem, o Talmud com várias regras, várias tradições, vários
políticas e regulamentos que os judeus colocaram sobre todas as coisas possíveis. E aqui o relato começa sobre uma delas, mostrando que os escribas fariseus, que eles vieram de Jerusalém, cerca de 15 quilômetros, eles tiveram essa jornada toda para falar com os discípulos dele, de Jesus Cristo, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. E aqui o que eles estão criticando é principalmente a Jesus Cristo, o mestre desses discípulos, e criticando não questões higiênicas, mas de pureza espiritual, de purificação espiritual. Os rituais que eles se referiam aqui seria não por higiene, mas purificação espiritual para poder comer os alimentos e não se contaminar. E o que Jesus Cristo responde aqui, ele responde falando que eles são hipócritas. Ele cita Isaías lá, que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus está falando aqui é que toda a piedade dessa pessoa aqui, dessas pessoas, toda essa purificação que eles tinham não passava de externalidades, de coisas externas, que por mais que eles se purificassem com esses rituais, o coração deles continuava impuro, eles continuavam não honrando a Deus com o mais importante, que era o seu próprio ser. Então nada mais era do que várias regras estabelecidas por homens que transmitiam, na verdade, uma falsa piedade, não o que Deus busca, não o que Deus exigiu em sua lei. E ele cita aqui um exemplo. Ele fala de como eles usam a própria palavra de Deus para desfazer uma outra parte da palavra de Deus, que é uma regra básica que nós temos hoje em dia sobre interpretação de escritura, da escritura, que nenhuma parte da escritura pode ser colocada contra outra parte da escritura, que ela é coerente, que ela é concisa, que Deus não é Deus de confusão. E aqui nós temos ele falando que Moisés disse, ou seja, Deus disse, a sua palavra disse, né? Então ele contrasta aqui os ditos da palavra de Deus. Nós temos duas frases bem conhecidas do judeu, que isso está escrito, né? Jesus usa isso, né? Está escrito isso. E a outra é que, se referindo à tradição oral, ouvistes o que foi dito, né? Jesus Cristo, no Sermão do Monte, como a gente conhece, ele vai muito contra ouvistes o que foi dito, que era a tradição dos homens. Então aqui ele faz essa comparação. Fala que Moisés, que a lei que está escrito, honra teu pai e tua mãe. Temos lá o 5º mandamento. Mas o que eles falam é, vós porém dizeis. Então a tradição oral que eles tinham é, se um homem disser a seu pai e sua mãe aquilo que podereis ofertar de mim é corbã, isto é, a oferta para o Senhor, eles pegaram uma parte que existe realmente na palavra de Deus sobre ofertar ao Senhor, ofertar a casa de Deus, que não deveria ser usado para outra coisa. Eles falam que tudo que eu tenho, minhas riquezas também, toda a minha fortuna pessoal, é oferta para o Senhor. Então tudo que eu deveria fazer de honrar teu pai e tua mãe, de cuidar dos seus pais quando eles estão já em idade avançada, que eles não podem prover para si mesmo, você fala para o seu pai e sua mãe, não, tudo que eu tenho é corbã. Ou seja, eu não posso usar minha riqueza pessoal com os outros, mas a tradição pela tradição, tudo que era oferecido a Deus, todo esse corbã aqui, essa riqueza pessoal que foi oferecida a Deus, não pode ser usado aos outros, mas poderia ser usado para eles mesmos. Então o que eles fazem? Acham uma brecha, eles criam uma brecha, na verdade, usando partes da palavra de Deus para invalidar o que é conveniente. E Jesus Cristo fala então que eles são hipócritas. E a primeira parte então que eu quero refletir com vocês é sobre esse legalismo, que não passa nada mais é do que uma idolatria, quando a gente coloca a nossa tradição, nosso pensamento, nossas leis, conforme a gente acha que é justo ou coerente, do lado das leis de Deus ou acima das leis de Deus. Você vê muitas pessoas naquela época falavam que preste mais atenção ao que os rabinos falam, ao que a tradição dos homens. Isso muitas vezes era mais importante do que a palavra de Deus. E o legalismo, essa idolatria, é algo terrível que temos até nos nossos dias. A gente muitas vezes se coloca bem distante dos fariseus, dos escribas, mas nós também fazemos coisas como eles, ou muitas vezes até pior do que eles. Uma vez que a gente tem toda a palavra de Deus revelada a nós, todas essas advertências, nós caímos no mesmo erro, nós colocamos regras que Deus não coloca. E o que Deus não exige, como é que nós podemos exigir? Quem somos nós? Nós estamos nos colocando do lado igual a Deus ou acima de Deus. Nada mais é do que idolatria.
E hoje em dia isso acontece bastante. Nós fazemos o reino de Deus como comida e bebida, mas sabemos que o reino de Deus não é comida nem bebida. E outras coisas mais, o que você deve vestir, qual é o comprimento da saia, se pode calça, se não pode calça, se pode batom, isso tudo que Deus não exige, nós não devemos exigir. Então Cristo aqui ele combate e sempre combateu esse legalismo. Deus nos dá uma incrível liberdade, nós temos bastante liberdade para fazer diversas coisas. Porém, nós acabamos acrescentando e colocando mais coisas que Deus não coloca, criando fardos pesados demais para os nossos irmãos, coisas que não devemos fazer. É interessante notar que Cristo, ele é o homem perfeito, ele é o homem que veio sem pecado. Se alguém obedeceu à lei de Deus, foi Cristo. Cristo foi o único que obedeceu perfeitamente à lei de Deus. E ele era constantemente acusado de quebrar essa lei. Observem isso em todo esse evangelho que a gente vai estudar. Cristo é constantemente acusado de quebrar a lei, de quebrar o sábado, de quebrar principalmente os rituais. E Jesus Cristo foi o que mais obedeceu. E muitas vezes nós fazemos isso, nós transformamos as leis, as regras como símbolo de piedade. Todo mundo que não segue, que não veste tal roupa, que usa maquiagem, que faz isso, que não faz aquilo, que come aquilo, que não come isso, nós transformamos a piedade em apenas aparência. A verdadeira piedade que Deus nos pede, nos exige, nós ignoramos. Então que possamos nos livrar dessas amarras, desse legalismo, de tudo isso, e ter somente a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Sempre que alguém nos impor alguma regra, busquemos na palavra de Deus, busquemos para saber se quem está impondo, quem está colocando essa lei é Deus, porque Deus é o único que tem autoridade para colocar essa lei sobre nós. Como Lutero fala lá, naquele momento bem conhecido da dieta de Worms, Worms, não sei como é que pronuncia direito, mas ele fala que a nossa consciência, a única coisa que pode cativar a nossa consciência é a palavra de Deus. Cativar no sentido de dominar, de prender. Somente a palavra de Deus que tem autoridade sobre nós e sobre a nossa consciência. Toda a tradição humana, seja quem for que Deus, seja o Papa, seja o nosso pastor, seja o nosso irmão, não importa, somente Deus, somente a palavra de Deus é que tem autoridade sobre nós, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós devemos pensar, sobre o que nós devemos agir. Então, conheçamos a palavra de Deus, que isso nos trará liberdade sem fim, vocês não têm ideia. Abandonemos todas essas regras humanas que não fazem sentido nenhum, somente Deus é Deus. O homem não tem autoridade nenhuma para estabelecer a lei. Jesus continua com algo falando sobre o que é que contamina o homem. Não são essas formas aqui, esses rituais, essas aparências externas que vão demonstrar que nós estamos puros e que nós permaneceremos puros, mas pelo contrário, Jesus Cristo falou que tudo que entra no homem não é o que contamina. Ele considerou puro todos os alimentos e ainda hoje nós brigamos sobre o que devemos e não devemos comer, sobre qual tipo de carne pode ou não pode. Mas Jesus Cristo falou que não é isso que contamina. O que contamina é o que sai do homem. Ou seja, a nossa natureza está corrompida, o nosso coração é impuro. E é do nosso coração que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso vem de dentro, vem de nós, está em nós. Então não são por rituais que nós ficaremos puros, mas somente com um novo coração. A única maneira de nos purificarmos realmente é como a palavra diz, desde o Antigo Testamento, Deus falava para circuncidar o nosso coração. É uma das promessas mais lindas que nós temos, que aparece em Jeremias e também em Ezequiel, que eu vou ler aqui. É exatamente essa, sobre o novo coração. Essa aqui está no capítulo 36 de Ezequiel, versículos 25 para frente, fala o seguinte: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei
o vosso Deus, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Então Jesus Cristo aqui deixa claro que a pureza, a piedade, a verdadeira piedade vem quando o Espírito Santo toma conta de nós, quando nós somos regenerados, transformados por Deus. Depois disso, nós podemos andar nos seus estatutos. Então, que andemos nos seus estatutos, que possamos buscar a palavra de Deus, conhecer e andar somente nos estatutos de Deus, não cair nem para o lado da libertinagem, nem como do lado do legalismo. Nos livremos de todas essas coisas e andemos somente na palavra de Deus, na sua vontade. Amém?